Amados irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo me capacite a partilhar esta mensagem e, acima de tudo, o Espírito Santo te localize e te ajude a compreender. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O que significa que, se enquanto estivermos na carne, com os nossos sentidos humanos, nós não temos habilidade, nós não temos capacidade de fazer, portanto, este discernimento espiritual. E desta maneira nós cumprimos a grande comissão. Faça subscrição no nosso canal do YouTube, dá um toque, um clique naquele sino ali, de maneira que sempre que nós atualizarmos o nosso canal, portanto, receba as notificações. Amados, nos últimos dias o Espírito Santo tem me conduzido para estudar mais a respeito do cristianismo, para partilhar mais a mensagem sobre o cristianismo. Significa que, na verdade, Deus está atento, Deus está em todo lugar, Deus está a acompanhar o movimento, Deus está a acompanhar a nova tendência, a nova moda, e aos seus olhos fica claro que há uma tendência de nós confundirmos, de nós não entendermos, de não estarmos a viver o verdadeiro cristianismo. Aleluia! Amados, isto é uma grande preocupação, não só para nós como cristãos, não só para nós como servos de Deus, mas é uma grande preocupação também para Deus, quando vê que, na verdade, há uma tendência de se fugir, de perder-se o foco, há uma tendência de perdermos aquilo que tem a ver com a sua vontade, os seus mandamentos, e certamente que Deus terá de levantar homens. Deus terá de levantar homens, terá de inspirar homens a falar cada vez mais da sua parte, a transmitir, portanto, o seu sentimento, a exortar o povo para que, portanto, possa voltar a caminhar naquilo que é o caminho que o Senhor deseja, que nós caminhemos, andemos nele. Aleluia! Amados, quero convidar para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Portanto, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Estaremos meditando hoje, amados, a partir do versículo 9, que assim diz a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Graças a Deus. Amados, oro a Deus que o seu Espírito me capacite a traduzir em palavras mais simples, a traduzir numa linguagem mais comum, para que nós entendamos o que, na verdade, o escritor do livro do Apocalipse quer nos dizer neste dia. Amados, este livro faz parte, ou seja, é um dos mais difíceis de entender. É um dos livros que nós podemos ler, podemos mergulhar e sairmos de lá vazios. Razão pela qual, quando nós vamos meditar para as Escrituras, devemos nos desconectar do mundo, devemos nos concentrar e consagrar os nossos sentidos para que, na verdade, possamos entender o que isto quer dizer, para termos discernimento espiritual do que está por detrás das Escrituras, porque as Escrituras, elas aparecem como um livro, como uma letra qualquer. Todavia, o Espírito que está por detrás dessa Escritura, o segredo, a revelação por detrás disso, é o que é muito mais importante. É isso que dá vida. Aleluia. Amados, louvo a Deus, porque o Espírito que conduziu João
para trazer essa revelação, para trazer esta verdade escondida, oculta, igualmente está no meio de nós. Vai nos ajudar a fazer a interpretação, a fazer o bom discernimento das Escrituras, de maneiras que possamos entender espiritualmente, possamos entender a vontade de Deus nesta passagem. Aleluia! Amados, Deus é maravilhoso. É uma das coisas que eu admiro no mover de Deus, na manifestação do amor e do poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, é a faculdade e esta forma de ser de Deus, esta natureza de Deus, de começar as coisas pelo fim. Aleluia. Amados, Deus, Ele nos revela o fim. Mas para nós alcançarmos, para nós vivermos o fim, nós temos de iniciar de algum lugar. Aleluia. Nós iniciamos hoje da Apocalipse para entender a verdade oculta sobre o cristianismo. Significa isto dizer, há muita coisa oculta a respeito do cristianismo que nós precisamos entender. E, começando do fim, do Apocalipse, da revelação, nós vamos cavar, nós vamos buscar voltar ao início para entendermos, na verdade, o verdadeiro cristianismo. Sim, porque hoje em dia é comum congregarmos, ver pessoas congregando em igrejas que chamam de igrejas cristãs. Algumas pessoas com longa caminhada, muita história, muitos anos de congregação. Todavia, quando nós analisamos, quando nós estudamos, quando nós fazemos um cruzamento do testemunho que essas pessoas carregam e aquilo que diz a palavra de Deus a respeito do cristianismo, nós encontramos discrepância. Não é nossa tarefa, não é nossa missão, não é nosso chamado de julgar as pessoas. Todavia, o que importa para nós é trazermos, é partilharmos, é anunciarmos Cristo Jesus. É anunciarmos a verdade sobre o cristianismo. Aleluia! Amados, creio que naqueles dias, João, estando na ilha de Patmos, sendo arrebatado no Espírito, voltando para o convívio com os demais irmãos, trazendo esta revelação, certamente que houve muita discordância, houve muita desconfiança, houve muita insegurança, houve quem provavelmente tenha desprezado a revelação de João. Não só naqueles tempos, mas isso também acontece nos dias de hoje. Há muitas pessoas que, sendo revelado coisas novas, não dão crédito, não acreditam. Para eles, são coisas sem sentido. Aleluia! Por quê? A Bíblia diz que João foi arrebatado no Espírito. Foi revelado coisas novas que nunca ninguém viu antes. Aleluia! Coisas que nunca aconteceram. O que vai acontecer? João traz uma revelação sobre o futuro do que vai acontecer. Aleluia! Certamente que na mente humana essas coisas não têm sentido. Não tem cabimento. É muita loucura. Aleluia! Eu quero imaginar, amados, que se o João estivesse vivo hoje, trouxesse este entendimento, trouxesse essa revelação, trouxesse esta nova hoje, certamente que seria xingado nas redes sociais, seria motivo de memes. Já começou, é mais um, é não sei o quê, é não sei o quê. E é interessante, amados, que muitas das vezes essa interpretação vem de pessoas que não conhecem as Escrituras. Eu admiro de onde vem essa sabedoria, esse conhecimento, essa matéria para fazer a comparação e fazer o julgamento e até sentenciar um homem de Deus quando traz uma revelação nova. Aleluia! De onde vem? Porque são pessoas que a maior parte delas se assumem como cristãos, que também usam a Bíblia. E, apesar disso, contrariam, xingam o homem de Deus, atiram pedras, descredibilizam, vulgarizam o homem de Deus, não dão crédito na boa nova que o homem de Deus traz. Aleluia! Acham isso motivo para uma piada. Amados, afinal, que cristianismo nós estamos a viver? Que cristianismo nós estamos a promover? Qual é a base, qual é a fonte do nosso cristianismo, da nossa crença cristã? Porque o que o homem de Deus traz é o que está escrito na Bíblia. Aleluia! E o Senhor diz, olha, esses sinais acompanharão os que crerem, os que tiverem fé. Esses sinais vão te acompanhar. Quer dizer, nós conhecemos as Escrituras.
Suponho que nós conhecemos as Escrituras. Está escrito lá. Nós conhecemos, lemos a passagem bíblica a respeito do poder do Espírito Santo, do testemunho daquele que crê em Cristo Jesus. Aleluia. Todavia, pegamos as mesmas Escrituras, nos viramos contra os servos de Deus, que anunciam coisas novas. Aleluia. Que se deixam usar, que estão ao serviço desse Deus que nós dissemos acreditar nele. Aleluia. Amados, quando nós voltamos para o início da igreja, estamos a falar da igreja primitiva, da igreja do século I, da igreja dos apóstolos. Nós, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a Bíblia traz um ensinamento, traz um testemunho do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que existia naqueles tempos um homem temente a Deus, chamado Cornélio. Era um homem que em tudo, ele e a sua família, tudo fazia para agradar a Deus. Exortava o povo para canalizar as suas ofertas, para canalizar as suas contribuições. E ele orava, ele temia a Deus, ele servia a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que num certo dia, enquanto ele orava, eis que um anjo do Senhor sobreveio, apareceu em forma de visão. Ele teve uma visão em que o anjo de Deus veio para ele e revelou. E disse: olha, Deus tem estado a receber as suas orações. Deus ouve as suas orações, recebe as suas ofertas. E Deus, em outras palavras, o anjo estava a dizer para o Cornélio que Deus, a graça de Deus hoje se revela na sua vida. Aleluia. Deus hoje está disposto a responder os seus clamores, a responder as suas orações. Ora, manda chamar o tal de Simão Pedro. Aleluia. E ele te dirá o que você deve fazer. Amados, o Cornélio estava a orar. Um anjo do Senhor veio para ele e revelou, trouxe uma visão a revelar: manda chamar o tal de Simão Pedro. Aleluia. Para que ele possa te revelar o que eu tenho de especial para ti. A Bíblia diz que Cornélio levantou, mandou os seus homens ao encontro de Pedro. Eis que encontraram Pedro no momento da sua oração. A Bíblia diz que enquanto os homens enviados por Cornélio chegaram naquele lugar, em Jope, eis que o Pedro subia ao terraço para orar, porque estava a chegar a hora de Deus, portanto de Simão, orar. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava orando, eis que ele foi arrebatado no Espírito. Aleluia. Foi arrebatado no Espírito. E, amados, Pedro, tendo sido arrebatado no Espírito, teve uma visão em que o céu se abriu. Aleluia. O céu se abriu, ia descendo para ele uma espécie de uma toalha com mantimento. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro estava com fome. Enquanto se preparava a refeição para Pedro, eis que ele foi arrebatado e o céu se abriu e desceu, viu descendo uma toalha cheia de mantimento, cheia de animais de todas as espécies, aves do céu estavam lá. E eis que a voz do Senhor soou e disse: Pedro, mata, escolhe o animal que quer, escolhe o mantimento que quer, mata e come. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro recusou-se, disse: não, na minha vida eu nunca comi coisa imunda, nunca comi coisa comum, coisa imunda, por isso que eu não posso fazer isso. Aleluia. Amado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o anjo de Deus, entristeceu e disse, advertiu a Pedro: Pedro, não faça isso, não faças comum as coisas que Deus purificou. Em outras palavras, não vulgarize Deus, não popularize Deus. Ao que vem de Deus é sagrado. Tema. Não chame de comum, não chame de imundo o que Deus purificou. Amados, quando um homem de Deus traz a revelação da parte de Deus, traz a manifestação do reino de Deus, nós devemos ter temor,
nós devemos temer, nós devemos ter reverência, nós devemos respeitar. Não podemos nos perder, não podemos cometer o erro de vulgarizar a Deus, de diabolizar a Deus, de desprezar, de tirar todo o valor, todo o sentido. Aleluia. Um homem de Deus, naquele momento que está falando em nome de Deus, representa a Deus. Aleluia. Representa a Deus. Isto, amado, para dizer o quê? Que existe muito mais sobre o cristianismo que está oculto aos nossos sentidos, está oculto ao nosso alcance, está oculto ao nosso entendimento. Há muito mais sobre o cristianismo que nós ainda não sabemos. Há muito sobre o cristianismo que está escrito na Bíblia, sim, que nós desconhecemos, mas há muito mais que se espera que o homem de Deus, o servo de Deus, amado, Deus é um Deus de novidade. Cada homem, cada servo de Deus é levantado para um propósito. Aleluia. Todos nós somos levantados para glorificar a Deus. Todavia, cada um tem um chamado específico. Cada um tem uma missão específica. A cada um Deus se revela de uma maneira diferente. Não vamos esperar que Deus se revele na sua vida da mesma maneira como se revela na vida daquele irmão, na vida daquele pastor. Amados irmãos, deve constituir preocupação. Quando estamos numa igreja que se preze cristã, o nosso líder não traz nenhuma experiência pessoal com Deus, não traz nenhum testemunho pessoal com Deus, se limita a ler Bíblia de Gênesis e Apocalipse e acabou. Não traz nenhuma novidade, não traz nada que transmite um contato, uma experiência pessoal. Qual é o testemunho pessoal que este líder, que este pastor tem? O que é que vai impactar, amados? É a minha experiência pessoal com Deus. Se Deus arrebata a mim, revela coisas novas, isso que eu trouxer em primeira mão é que deve mais ter impacto para a sua vida, porque transmite um sentimento de originalidade, de pureza. Amados, quando eu olho para os evangelhos, os 4 evangelhos, eu particularmente encontro uma grande diferença, por exemplo, no evangelho de João. Porque João, ele transmite uma mensagem, transmite uma experiência, uma convivência direta, viva, prática com o Senhor Jesus. Por isso diz, olha, nós anunciamos sobre aquele que conosco conviveu, nós tocamos, nós sentimos, nós tivemos um contato direto com Ele. É sobre Ele que nós falamos. E, a maior parte das vezes, nós encontramos a própria palavra vinda do Senhor Jesus, assumindo a primeira pessoa. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu também ao Pai. Aleluia. Quem me vê, viu aquele que me enviou. Quer dizer, Jesus Cristo aparece falando diretamente em primeira pessoa. Aleluia. E João transmite esta manifestação, essa segurança, essa garantia de que eu estou falando de alguém que esteve comigo, que conviveu comigo, que eu toquei com as minhas próprias mãos, que eu contemplei com os meus olhos, com os meus sentidos. Amados, eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Eu tenho uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus. Porém, variadíssimas vezes, na Bíblia, homens, servos de Deus, contam-nos testemunhos pessoais, experiências pessoais, de contato, de ter contemplado a pessoa de Cristo Jesus. Amado, eu amo Deus. Eu amo o Espírito Santo de Deus. E uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida foi o arrebatamento. Eu tive uma experiência pessoal. Eu enxerguei. Eu fui uma vez, estava sentado em minha casa, eu fui arrebatado no Espírito. Eu contemplei Cristo Jesus. Amados, eu confesso, desde aquele dia minha vida não foi mais a mesma. Desde aquele dia que eu tive este privilégio de contemplar, de ver esta visão de eu enxergar Cristo Jesus montado em cavalo, a minha vida mudou. Amados irmãos, não temos como estar na presença e tornarmos mesma pessoa. Não temos como estar na presença e nada mudar na nossa vida. É a partir do momento que nós temos esse privilégio de estar na presença, amados, a nossa história muda. A nossa vida muda. Tudo muda em nós. Amados, a experiência cristã, a experiência de vida cristã é muito mais impactante do que eu chegar, parar no altar, começar a ler a Bíblia, contar história.
contar história. Mas quando eu transmito uma experiência pessoal, quando eu falo das coisas que eu vivi, das coisas que Deus me revelou, amados, isso é muito mais impactante. Isso deve ser mais respeitado. Isso deve ser recebido com alegria. Porque na verdade é esta a vontade de Deus, que o Evangelho que nós anunciamos seja um Evangelho de paz, um Evangelho de alegria, a boa nova de Cristo Jesus para animar o povo de Deus, para chamar o povo de Deus à razão, para animar o povo, para trazer novidade de maneiras que o povo se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, entenda que o verdadeiro caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida é este e não aquele. Amados, quando um homem de Deus, o servo de Deus, aparece publicamente, falando da parte de Deus, anunciando coisas novas, o mínimo que nós devemos fazer, amados, é temer. É manifestar temor a Deus. É ouvirmos atentamente o que esse homem quer dizer. Não corrermos para xingar, não corrermos para fazer piada, não corrermos para fazermos memes, não correr para vulgarizar, para diabolizar. Amados, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. A este homem que nós xingamos hoje, a este Deus que nós xingamos hoje, sim, porque quando nós xingamos, quando nós rejeitamos o homem de Deus, estamos a rejeitar Deus, estamos a xingar Deus. Por isso que Jesus diz que, olha, aquele que receber um desses pequeninos, é a mim que recebe. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Significa, em outras palavras, dizer, se nós rejeitamos este pequenino, rejeitamos a Cristo Jesus, rejeitamos a Deus. Mas um dia nós vamos precisar desse Deus que nós rejeitamos. Nós hoje nos julgamos de sábios, nos julgamos de entendidos, mas amanhã vamos precisar desse Deus. Amanhã vamos precisar deste homem de Deus, deste pequenino que nós desprezamos. Amados, cristianismo é muito mais daquilo que nós vivemos. Cristianismo é muito mais daquilo que nós já ouvimos. Cristianismo é muito mais do que aquilo que nós vimos nas igrejas, nas congregações. Algumas práticas dentro das congregações não têm nada a ver com o cristianismo. E nós nos apegamos a essa religião, a essa religiosidade, a essas doutrinas dos homens. Nós acreditamos que é o cristianismo, mas o cristianismo vai muito mais além. A Bíblia diz que Deus não habita no templo feito pelos homens. E a maior parte de nós temos um entendimento distorcido, acreditamos que Deus habita na igreja, habita naquelas 4 paredes. Mas a Bíblia diz que Deus não habita no templo feito pelos homens. Significa que Deus está muito mais além daquelas paredes, daquele lugar, lá de onde nós pensamos que está lá Deus. Deus está muito mais lá, muito distante disso. Deus é muito mais, é muito para além disso. Ninguém pode conter o mover de Deus, amados. Ninguém pode conter o mover de Deus. Tenha cuidado de não xingar as coisas de Deus. Tenha temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Comece, busque a sabedoria. Começando por temor a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Não faça julgamentos errados. Não faça julgamentos precipitados. Nem mesmo Jesus veio ao mundo para julgar, mas veio para libertar, para salvar. Não faça julgamentos. Não faça julgamentos. Não faça isso. O cristianismo, amados, vai te surpreender todos os dias. O cristianismo tem muito mais do que você não imagina. Há muito mais sobre o cristianismo que nós ainda não vimos. O verdadeiro cristianismo escrito na Bíblia vai muito mais além do nosso entendimento. Ninguém pode conter, ninguém pode se dar por satisfeito, por realizado, ninguém pode se dar por sábio que conhece tudo sobre a palavra. A Bíblia diz que no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, que a graça e a paz vos sejam multiplicados por conhecimento de Jesus Cristo e de Deus. Que a graça e a paz vos sejam o quê? Multiplicados. Quer dizer, amados, à medida que a graça e a paz me é multiplicado por conhecimento de quem Jesus Cristo é, de quem Deus é, grandes coisas se fazem através de mim. A graça de Deus opera de uma maneira extraordinária na minha vida. À medida que eu busco conhecer a Deus, a graça também se multiplica. Não basta viver. A graça de Deus nos leva para dimensões que nós não imaginamos. Nós descobrimos coisas novas. Aleluia. Amados, quando nós olhamos o testemunho de Paulo, Paulo é um dos grandes apóstolos. Paulo é um dos homens mais usados no Novo Testamento. Paulo é um homem
que traz muitas revelações, muita coisa nova. Mas nisso tudo, amados, nós entendemos que é a graça de Deus se manifestando sobre a vida de Paulo. Aleluia! À medida que Paulo ia se inteirando, à medida que Paulo ia conhecendo Jesus Cristo, ia conhecendo Deus, a graça se multiplicava. Grandes maravilhas, grandes sinais, grandes coisas. O testemunho que Paulo traz revela o conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Revela o conhecimento de Deus. Aleluia! Por isso, amados, não nos escandalizemos por ver coisas novas de pessoas que buscam conhecer Cristo Jesus, que buscam conhecer a Deus, que vivem a multiplicação da graça, que trazem novidade, que nos revelam coisas novas que nós nunca vimos. Nós vamos ler, vamos abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não vamos encontrar. Mas o Senhor diz: quem crer em mim fará tudo isso e fará muito mais. Fará muito mais. Aleluia. Amados, eu espero sinceramente estar a falar para cristãos. Espero sinceramente estar a falar para pessoas que esperam em Deus. E o Senhor diz que não temos como receber de Deus senão através dele. Aleluia! Porque na verdade só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus senão através de Jesus Cristo. Amados, o cristianismo tem muita novidade. O cristianismo tem muito mais daquilo que nós imaginamos. Sinceramente espero ter contribuído, ter ajudado a entender que tudo que nós temos que fazer na verdade é investir para buscar conhecer cada vez mais a vontade de Deus, para buscar conhecer cada vez mais a Cristo Jesus, buscar cada vez mais o cristianismo, do que o crítica, viver fazendo críticas, fazendo zombarias, fazendo piadas, não ajuda a ninguém a crescer em Cristo Jesus. Pelo contrário, isso mostra quão nós estamos distantes, quão nós estamos pervertidos, quão nós estamos longe da vontade de Deus. Amados, Deus abençoe. Até a próxima.